Olá, pessoas amadas, estamos de volta com mais um filminho do canal Tribo de Estrelas. Hoje, dentro daquela nossa proposta de não termos religião, mas falarmos de todas e termos também uma interpretação a respeito de todas, vamos falar do Festival do Wesak, que começa hoje. É um festival mais cultuado pelos esotéricos e nós vamos aproveitar para esclarecer algumas coisas da visão da Tribo de Estrelas a respeito deste evento anual. José, hoje, se você entrar nas redes sociais, no YouTube, você vai perceber que tem uma série de vídeos, uma série de palestras e explicações a respeito do festival. Mas o pessoal parte do princípio que a gente já sabe do que eles estão falando e continua a conversa, né? Então, o que é esse festival de Wesak? Você poderia dar uma explicação para quem nunca ouviu falar? Sim, existem três grandes festivais cultuados pelo esoterismo, pelo ocultismo, por muita gente que tem uma afinidade com a espiritualidade. Os três festivais são festivais lunares, né? Então a grande diva desses festivais é a Lua, não é? Por isso que não tem como dissociar os três festivais dos ritos pagãos. Foram eles que começaram a cultuar a Lua, foram eles que começaram a fazer homenagens à Lua, e é daí que vem essa valorização toda sempre na Lua cheia, porque a Lua cheia ela representa exatamente um ponto alto do ritmo, não é? Da própria humanidade e do próprio planeta. Há muito tempo a Lua é cultuada, é admirada e é também venerada, não é? E essa veneração, ela foi mais assim, ela ficou esquecida durante algum tempo. Depois as grandes religiões, como o próprio judaísmo, e mais notadamente na China e na Índia, a Lua foi resgatada com um fenômeno que a gente pode chamar de neopaganismo. Ou seja, alguns ritos, alguns ritmos, algumas cerimônias que tinham sido esquecidas quando apareceu o monoteísmo aflorou novamente, né? Esses cerimoniais lunares afloraram novamente com o codinome, vamos dizer assim, de neopaganismo. Mas se é referente ao paganismo, por que tem uma relação de alguma maneira com o Buda, que você está aí com a imagem ao fundo? Então, é porque assim, os festivais, eles têm a ver com o nosso inconsciente. E isso não veio do nada, veio também da energia lunar. A energia lunar, ela mexe com o inconsciente, com a intuição, com os sonhos, com a inspiração, com a sensibilidade, com o poder feminino, com as coisas que afetam a feminilidade, como é o caso do ciclo menstrual, que também é de 28 em 28 dias, como acontece com as mudanças das 4 fases lunares, né? Toda essa questão ativa da Lua sobre o organismo humano e sobre o organismo planetário, ele vem com força quando a gente está falando dos festivais. Tanto é que quando o Buda se iluminou, quando o Buda alcançou a iluminação, ou seja, quando ele alcançou a sua ascensão espiritual, ele se tornou mestre da sua própria vida, mestre dos seus próprios desequilíbrios, das suas próprias fragilidades e da sua vulnerabilidade. Quando o Buda consegue isso, esse dia vai ser marcado, essa fase vai ser marcada pelo período que a gente chama de autoiluminação do Buda. E essa autoiluminação tem muito a ver com a Lua, porque se você quiser fazer uma cerimônia de autoiluminação para homenagear um ser luminoso como é o Buda, você precisa de um símbolo. E o símbolo não podia ser o Sol, porque o próprio Sol é considerado um Deus. Tinha de ser um elemento secundário. E esse elemento secundário é a Lua. Mas não foi só por isso que o budismo puxou a Lua para ser o símbolo da autoiluminação do Buda. É que a Lua tem 4 fases distintas. A fase nova, que é a fase em que o ser é ignorante, ele
não tem um poder espiritual visível para ele mesmo. Depois você vai ter a fase crescente, que é quando ele começa a despertar e ele começa a fazer a mudança que precisa fazer, e esse período do Buda foi longo. Em seguida ele entra na fase cheia, que é a fase exatamente a fase em que ele diz que tem luz própria. Ele está debaixo do sol como todos nós, mas o seu tipo de pensamento, o seu tipo de sentimento, o seu tipo de emoção esses tipos foram devidamente reconhecidos, desenvolvidos e, mais que isso, foram domesticados, vamos dizer assim. Ficaram administráveis e ele podia ter, então, o começo, meio e fim das suas condutas, das suas atitudes, e colocando sempre o ciclo virtuoso, né? O círculo virtuoso em lugar do círculo vicioso, não é? E tem uma fase minguante, que é quando um ser, mesmo como Buda, tende a enfraquecer naquilo que já conquistou. Eu digo que isso é a iluminação revisitada. Então a fase minguante é a fase em que um ser, ao sentir declinar a sua energia, ele se renova. Ele revisita essa energia e diz, de onde eu vou começar de novo? Aí na fase nova ele começa tudo novamente, vai para a crescente, chega à iluminação, até ele ficar realmente sob o domínio da sua própria luz. É isso. E o que significa para uma pessoa comum esse festival? E onde entra Jesus nessa história? Porque nós estamos do Ocidente, muitas pessoas são cristãs. Então, isso aí é uma pequena confusão que os esotéricos fazem, né? Na verdade, o Cristo, ele é essencialmente o mestre do festival de Pessah. É o festival de Páscoa. Jesus está no centro desse festival. Agora, como Jesus também ascendeu, e para os religiosos, Jesus se tornou um Deus, e se tornar um Deus na linguagem esotérica e na linguagem oculta, se tornar um Deus é se tornar ascensionado, é se tornar um ser acima do bem e do mal, e um ser que domina as suas próprias inclinações e vicissitudes. Então, Cristo vai entrar aí por ser uma luz crística também, e ele é considerado, vamos dizer, no Festival de Vesak, ele é considerado como um similar, um paralelo ao budismo. Mas, na verdade, tem um festival somente para Jesus, que é o Festival de Páscoa, embora a Páscoa existisse mesmo antes de Jesus. Ok, é isso aí. E para uma pessoa comum, o que significa? Você não explicou. Então, para uma pessoa comum, significa que é preciso que nós reconheçamos que se um ser um dia no mundo, que habitou o mundo como ser humano, se este ser alcançou a ascensão, é porque é o nosso destino. É o destino de cada um de nós, alcançar a ascensão. É chegar a um ponto em que a gente não tenha mais o que duvidar do círculo virtuoso. Não temos mais o que recair desse círculo virtuoso, que a gente chama de ascensão. Mas, sobretudo, significa que nós temos uma responsabilidade muito grande de aprender a cada dia um pouco mais, de melhorarmos a cada dia um pouco mais, até o ponto em que a gente se torne uma pessoa minimamente destacado, mais nas fases lunares crescente e cheia do que nas fases minguante e nova. Para os últimos 5 minutos, José, embora você já começou a falar, mas nós temos, né, curiosidade de saber o que esse festival desse ano pode trazer para a humanidade nesse momento tão específico, especial. Então, primeiro a gente tem que ver o seguinte, por que é tão importante esses 3 festivais? É porque cada festival, ele traz exatamente uma vibração, segundo os esotéricos e ocultistas, ele traz uma vibração planetária, uma vibração em que o planeta vai se beneficiar desses encontros em que, supostamente, para quem não acredita, supostamente são seres iluminados e seres que estão reunidos exatamente pensando em nós, pensando no planeta e pensando em cada um de nós. Nesse sentido,
A pessoa comum tem que perceber que ela tem um eu inferior e ela tem um eu superior. Ela tem uma parte dela que chama para baixo e uma parte dela que chama para o alto. E é nesse alto que ele tem que ver. Ele tem que melhorar a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de atuar. Tem que fazer uma revolução com relação à sua rotina. E melhorar o seu tom de voz, melhorar o seu jeito, a sua intenção, melhorar a sua disponibilidade, se colocar no mundo a serviço do mundo e não esperando tirar somente o melhor do mundo. Ele precisa se colocar como corresponsável pelas coisas que acontecem no mundo. Então, cada festival vai exatamente demarcar essa necessidade. Então, uma pessoa comum, seja quem for, precisa pensar: e o que é que eu estou fazendo no planeta? Como eu estou fazendo? Como que eu estou tratando as situações do dia a dia? No momento de pandemia, como que eu estou agindo? Eu estou agindo para vencer a pandemia ou estou agindo para acentuar o perigo que ela traz? Parece que é uma coisa simples, mas não é. É uma atitude altamente necessária e que é tudo que os mestres ascensionados, se existirem para quem não acredita, mas existindo para as pessoas que acreditam, é tudo que os mestres ascensionados querem, desculpe. Mas é uma questão muito, muito individual. Ao mesmo tempo que é um festival que mexe com o coletivo, é sobretudo individual. Cada pessoa precisa buscar no Buda, na iluminação do Buda, um exemplo para iluminar o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, o seu jeito de se comover, o seu jeito de participar da rotina, tanto da sua quanto daquelas pessoas que o cercam. É isto aí. Entendi. É isso aí, José. Agradeço. Então, eu agradeço a todos pela atenção aí com a gente. Obrigado a todos que estão curtindo, aqueles que estão compartilhando. Cada vez que você compartilha ou que você se inscreve no nosso canal, você ajuda a difundir essas ideias da Tribo de Estrelas. Não é tanto a questão de fama, nem a questão de dinheiro, não é essa a questão. É a questão da gente ver as ideias sendo difundidas e chegando ao máximo de pessoas possível. E a gente agradece muito essa curtição e, sobretudo, os compartilhamentos. Muito obrigado e até a próxima.